bom dia! Mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua qualificação profissional. Professor, o assunto é importante demais, hein? Locação comercial. Locação comercial, ou não residencial como é conhecido, merece sua atenção, porque por trás de uma locação comercial, nós temos muitas pessoas, muitos funcionários por trás disso. Conforme o programa anterior, que nós conversamos a respeito do fundo de comércio, o que é, inclusive nós temos uma ação para isso, para proteger esse comerciante, esse empresário, desse fundo de comércio, através de um princípio importantíssimo, que é o princípio da função social da propriedade. E a função social da propriedade é você utilizar o imóvel para gerar emprego, circular riquezas, né? Então isso é dar função social à propriedade, não só moradia, como a gente está acostumado. Então falar em função social da propriedade é falar em contrato de locação comercial ou não residencial. Então é importante você saber os direitos que você possui. Professor, sou um corretor de imóveis, tenho um escritório de corretagem. Eu tenho direito a fundo de comércio? Você tem direito a fundo de comércio, porque você, nessa locação, se você alugou esse imóvel de alguém, né, se você alugou realmente esse imóvel de um locador, ou seja, você também assinou um contrato comercial, ou seja, um contrato chamado também de contrato empresarial, ou de contrato de locação comercial ou não residencial. Vários nomes que nós utilizamos aí na prática, né? É muito comum falar contrato comercial, mas na verdade o termo correto, a nomenclatura correta segundo a Lei 8.245, é locação não residencial. Você tem direitos, você que possui uma imobiliária, você que possui realmente um escritório de corretagem, um escritório de advocacia, um consultório, você que realmente fez a locação para oferir lucro, né? Ou seja, você fez locação para circular riquezas, tem funcionários, você tem um fundo de comércio. Professor, se eu alugo um imóvel, eu sou corretor, mas eu não tenho funcionário nenhum, só eu, sozinho, só que eu uso só para atender para a corretagem de imóveis. Isso é considerado um imóvel comercial? Ou melhor, não residencial? Sim, também. Você não precisa ter funcionários para realmente virar um contrato comercial. Então vamos lá, muita atenção nessa hora, hein? Quando eu falo de contrato de locação, esse contrato de locação, ele é regulamentado pela Lei 8.245 de 91. A Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009, essa lei que alterou pouca coisa, não alterou a questão da locação comercial, ou melhor, não residencial. Então, se eu falo de locação comercial ou contrato de locação comercial, é importante você saber que quem regulamenta isso, o grande fundamento em relação à nossa legislação, é a Lei 8.245/91. O Código Civil vai tratar de locação de bens móveis, né? Então, geladeira, fogão, extintor, cadeira, mesa. O Estatuto da Terra de bens rústicos e rurais. Então, a locação não residencial, ou seja, a comercial, está regulamentada dentro da nossa lei do inquilinato, a Lei 8.245/91. Quando eu falo de locação não residencial, ou seja, comercial, vamos deixar de lado o shopping center. O shopping center tem uma lei própria que inclusive vai ser objeto de aula no nosso próximo ou no seguinte programa, não perca também. Então, aqui é locação comercial. Toda locação comercial ou não residencial é regulamentada pela Lei 8.245 de 91. Professor, o que é uma locação comercial? Quando eu falo de locação comercial, estou falando cuja finalidade do imóvel é oferir lucro, obter, circular riquezas. Pode ser um escritório de advocacia, um escritório de corretagem, uma imobiliária, um açougue, um mercado, um lava-rápido, um estacionamento, pode ser um material de construção. Tudo isso é imóvel comercial. Não só comércio, hein, mas empresa também, indústria, empresa também, né? Então uma fábrica, quando faz a locação de um galpão, uma fábrica quando faz uma locação, uma gráfica, tudo isso, esse contrato, é importante falar, deve ser feito, seja pessoa física ou jurídica, existe uma confusão muito grande. Contrato de locação comercial só pode ser feito em nome de pessoa jurídica. Não é verdade. O contrato de locação não residencial, ou seja, comercial, pode ser feito em nome de pessoa jurídica ou de pessoa física. Então vamos lembrar que é importante falar isso. Outra situação importante, aquele imóvel que é locado para morar os sócios da empresa, diretores, gerentes, funcionários da empresa, também pode ser considerado imóvel de locação não comercial. Ou melhor, comercial, não residencial, né? Então, por quê, professor? Porque esse imóvel foi feita a locação, um contrato de locação, e quem vai morar nesse imóvel é um funcionário, é um diretor, é um sócio, é um coordenador. Então, se vai morar alguém da empresa, né, um sócio, um diretor, um funcionário, nesse imóvel que foi locado pela empresa também é uma locação não residencial, ou seja, comercial. Não residencial, comercial. Então é importante você saber. Professor, em relação ao contrato de locação
não residencial, ou seja, o comercial, também conhecido como empresarial. Combina com a locação de shopping center? Não, ali é uma outra modalidade de locação que vai fugir, inclusive, da Lei 8.245. Então, vamos separar realmente a locação comercial daquele ponto comercial de rua, daquela fábrica, daquela indústria, daquele galpão. Quem vai tratar, a lei que trata é a Lei 8.245. Então, vamos esquecer a lei do shopping center. É outra situação que vamos tratar em aula oportuna, tá bom? Quando eu falo da locação comercial, é importante realmente o título, tá lá. Locação, contrato de locação, o instrumento particular de locação não residencial. Professor, é importante? Claro que é importante. Um contrato bem feito, nós já estudamos como fazer um contrato de locação bem feito. Um contrato bem feito, eu preciso ter um título adequado. Toda vez que eu olho para um contrato e eu vejo um título combinando com o objeto, esse contrato já começa a ser feito da forma adequada, da forma correta. Contrato de locação, como compra e venda e outros contratos imobiliários, eu não posso fazer aquele contrato bagunçado, a gente vê muito contrato por aí, inclusive no Google, modelos, né? Tudo misturado, você não consegue identificar. É importante você que faz um contrato de locação não residencial, ou seja, de locação comercial, você separar o contrato, faça o título, faça tópicos, abra títulos nesse contrato, né? Então você coloca lá, da garantia, pronto, aí vem a cláusula da garantia, depois do objeto. Então, você vai ter que fazer um contrato de locação, realmente, sempre trabalhar o parágrafo, ou melhor, a cláusula contratual, mas depois o título. Título primeiro e depois a cláusula contratual. Isso é importante. Contrato de locação comercial ou não residencial bem feito é aquele contrato que você pega e você consegue identificar facilmente o que você quer. Eu não preciso ler o contrato inteiro para entender o contrato. Basta eu olhar, opa, qual que é o objeto dessa locação? O endereço. Então está lá no objeto. Qual que é o valor da locação? Eu consigo olhar no título, valor da locação. Qual que é o reajuste? Está lá também. Qual o percentual de reajuste? Quando ocorre? Tem que ser anual? Então, tudo isso, um contrato de locação bem feito, tem que ser dividido, o título, combinar com o objeto, e cada parágrafo, na verdade, cada cláusula contratual, acima dela tem que ter o título explicando o que é aquela cláusula. Isso é importante também, isso fica organizado. A gente vê muito contrato mal feito, tudo misturado, você tem que ler o contrato inteiro para conseguir entender. Isso é importante. Num contrato de locação comercial, professor, o que é mais importante? Tudo, né? Começa pelos atos iniciais. Você que é corretor, você que é imobiliário, faz administração de bens, você precisa saber que eu preciso praticar os atos iniciais. Professor, quais são os atos iniciais? Toda vez que eu falo em atos iniciais, eu vou pensar nas certidões. Então, tanto o locador como o locatário, eu preciso solicitar as certidões. Certidão de distribuição civil federal, certidão de distribuição civil estadual, porque nós temos duas competências. Nós temos a competência federal, que está lá no artigo 109 da Constituição Federal, e temos a competência da Justiça Comum Estadual. Então você tem que solicitar as duas certidões. Não só a certidão de distribuição civil, mas também a certidão criminal, distribuição criminal. É muito importante. No nome da empresa, quando eu faço essa alocação, é importante também saber se tem processos trabalhistas em andamento, né, ações trabalhistas, reclamações trabalhistas contra a empresa. Isso é importante também, porque é objeto de execução. E a certidão trabalhista, cuidado. Eu tenho duas certidões que eu posso solicitar. A certidão de ações trabalhistas, que equivale à ação de distribuição, e a certidão de execução trabalhista, ou seja, já está na fase de execução. Então eu preciso conhecer o meu cliente. Quando eu falo de locação, tem que ter recibo da entrega das chaves, porque é importante saber quando eu entreguei a chave do imóvel. Por quê? Eu posso começar a contar o aluguel, a cobrança do aluguel. Com a entrega da chave eu já posso cobrar o aluguel. Então é importante fazer também. Auto de vistoria inicial, auto de vistoria final, tem que fazer isso é importante. Tudo tem que ser anotado na locação comercial. Professor, e o reajuste? Anual. Não existe reajuste, vou fazer o reajuste a cada 6 meses. Não, não, não. É uma vez por ano, hein? Uma vez por ano. A Lei 8.245, ela autoriza fazer o reajuste no contrato de locação, residencial, não residencial. O por temporada é uma outra situação, estudado pela Lei 8.245 em 91 também, mas é uma outra situação que a gente deixa para lá. Quando eu falo de contrato de locação comercial, o reajuste é uma vez por ano. Não pode ser em dólar, em ien, em euro, tem que ser moeda nacional. Então reajuste uma vez por ano em moeda nacional. É muito comum também nesse contrato de locação, em muitos contratos de locação comercial ou não residencial, você encontrar lá, esse contrato será feito o reajuste do salário mínimo, do GPM, do ISS, ou seja, o sujeito coloca 10 reajustes diferentes e coloca no finalzinho assim, o que for maior de todos. Não, não, não. Contrato de locação comercial ou não residencial, o contrato de locação tem que ser escrito correto, né? Pode ser verbal, mas o ideal para proteger as partes, a situação é complexa, tem que ser escrito. É importante ser determinado também. O contrato de locação não pode ser indeterminado, pode ser feito de forma indeterminada, sem prazo.
só tem o início, mas não tem o fim, mas está errado. Realmente um contrato que é feito sem prazo final, isso complica a situação e isso gera uma situação para um futuro litígio. Então nós temos que fazer um contrato bem feito para proteger o negócio, tanto o locador como o locatário. É importante, então, nessa situação, além de você praticar os atos iniciais, fazer um contrato bem feito. Contrato de locação bem feito, comercial, não residencial, precisa ter título. Qual título, professor? Contrato de locação? Não, isso é um título genérico, tem que ser específico. Contrato de locação comercial. Contrato de locação não residencial, tem que ter. As partes, locador, locatário, é importante se for pessoa jurídica, objeto do contrato, ou seja, o imóvel, o galpão, o comércio, tem que colocar lá também, né? O objeto, inclusive o número da matrícula. Isso é importante. Reajuste uma vez por ano. Reajuste uma vez por ano só. Em moeda nacional, uma vez por ano, hein? Professor, o locador pode exigir 2, 3 reajustes por ano? Não, não pode. É um só por ano, hein? E esse reajuste, conforme o professor tinha falado, só pode ser baseado num índice só. Eu não posso colocar do maior de todos. Normalmente você vai utilizar o que todo mundo utiliza, né? O IGPM. Então você coloca lá, você vai se basear, o aumento, o reajuste anual será feito uma vez por ano, só que baseado nesse reajuste específico. Isso é importante, hein? Outra situação importante também, ó. E aí vem a dica, aí vem a proteção. O locatário, ou seja, o inquilino, ele tem direito de preferência na compra do imóvel. Tem, professor? Tem direito de preferência. Professor, e como que eu faço para proteger esse direito? Você, agora olhando o lado de quem? Do inquilino, do locatário. A intenção é explicar, né, da forma mais neutra possível, mas explicar a proteção para um e a proteção para o outro. Nesse caso, você inquilino, você comerciante, você que vai abrir aí um salão de cabeleireiro, você que vai abrir um lava-rápido, um estacionamento, você tem que exigir o correto, o mundo ideal. Exigir o quê? Que seja esse contrato de locação, seja averbado na matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel é o RG do imóvel. Lembra que a gente conversou? Certidão de propriedade é genérico. Nós temos aí a transcrição antes de 73. A partir de 73, a matrícula. Esse contrato de locação precisa, hein? É interessante, é uma proteção para você. Ele precisa ser averbado na matrícula do imóvel. Quando eu faço a averbação desse contrato de locação na matrícula do imóvel, olha que interessante, ó. Eu estou protegendo o meu direito de preferência. A matrícula do imóvel, ela gera publicidade. Eu sou um comprador, sou um construtor. Vou comprar um imóvel do João, só que o João alugou para você. O João alugou para você o imóvel e eu não vi nada na matrícula, não tem nada averbado. Eu acerto com o João, você não fica nem sabendo, eu também não sei nem que se você existe. Depois de um certo tempo, eu chego lá na porta do seu comércio e falo, eu vim tomar posse, eu não sabia que tinha uma pessoa morando aqui. Não, eu pago aluguel pro João, ele sumiu. Nessa situação, eu consigo tirar você facilmente, judicialmente. Como assim, professor? Eu vou solicitar a reintegração, emissão da posse, vou analisar a melhor situação, a melhor ação, a mais oportuna, mas vou tirar você da posse desse imóvel. Então, você inquilino, você locatário, é importante sim que o seu advogado, que o seu corretor, você corretor que está nos assistindo, oriente o seu cliente, esse investidor, né, esse comerciante, esse empresário, se possível, faça realmente a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Na matrícula do imóvel alugado. Vou pegar o contrato e vou averbar. Quem vai comprar esse imóvel, o primeiro documento que vai querer enxergar, ver, vai solicitar, é a matrícula de propriedade. Quando ele for olhar, o comprador for olhar, vai enxergar um contrato de locação, ele vai saber que você existe. É muito importante para preservar o direito de preferência. Isso é muito importante. Um contrato de locação, olha que interessante, ó, comercial, permite, a Lei 8.245/91, permite 3 garantias. Quais, professor? Eu posso usufruir do fiador. Cuidado, fiador é garantia obrigacional. Ou seja, o fiador é a garantia, não é a casa dele, não é o carro dele. Tudo que é dele é a garantia. Além do fiador, a caução. E a caução, muita gente pensa em dinheiro, só dinheiro, né? Só que a caução pode ser dinheiro, 3 meses de depósito, 2 meses de depósito. Ou pode ser um carro, um violão, um piano, um bem móvel. Ou um bem imóvel também. Uma casa dada em garantia, isso é a caução. E nós temos o seguro. O seguro, ótimo negócio. Várias instituições utilizam esse produto, né, vendem esse produto, grandes instituições financeiras, só que é um bom negócio, na opinião do professor, melhor para o locador e pior para o inquilino, o locatário, porque ele vai ter que arcar com o seguro de 1,5 aluguel por ano, de 1,5 aluguel, 2 aluguéis por ano. Então vai ficar oneroso para o inquilino e para o locatário. Foram criados outros produtos bancários também, né, mas aí também é espécie do gênero seguro. Então tem outros tipos de produtos aí que o banco oferece na situação da locação. Mas é importante você saber que eu posso fazer um contrato de locação
com uma das três garantias. Com uma das três. Professor, eu posso colocar 3 garantias para ficar bem garantidinho? Não, uma garantia só. Não tem nada de bem garantidinho. Das 3 eu vou utilizar uma. Professor, e se eu quiser fazer um contrato de locação sem garantia? Pode também. Então você pode fazer com garantia, uma de 3, ou sem garantia. Qual a vantagem que eu tenho de fazer uma locação sem garantia? Você consegue com mais facilidade a tutela de urgência, né? Então você consegue, não precisa esgotar a caução, a garantia. Então, professor, então é interessante fazer um contrato de locação sem garantia? Judicialmente pensando, sim. Claro, tem que ser analisado o caso concreto, porque sem garantia você consegue uma tutela de urgência, ou seja, uma medida liminar com mais facilidade com que a garantia, né? Com que um contrato com garantia. Fique atento em relação a isso, hein? Professor, e o melhor prazo para fazer esse contrato de locação? Quanto tempo, professor? Fique atento em relação a isso, né? Fundo de comércio, conforme a aula passada, a jurisprudência brasileira, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, de forma majoritária, entende que o sujeito, 3 anos, no mesmo ponto comercial, na mesma atividade, já gera um fundo de comércio. Ou seja, já tem direito a uma indenização. Indenização do ponto, da clientela que ele possui e das benfeitorias que ele fez. Cuidado com as benfeitorias, porque nós temos uma regra no contrato de locação, não só no contrato de locação, mas da posse, né? Professor, quando eu faço a locação do imóvel, eu transfiro a posse? De certa forma, sim. Não só a posse, mas direitos possessórios. Tanto é que o sujeito, né, quando ele tem a posse do imóvel através do contrato de locação, ele tem vários direitos da posse, mais de 166 direitos. Ou seja, ele tem o direito das ações possessórias, aquela reintegração, manutenção, ele tem direito das ações de direito de vizinhança, 3S, saúde, segurança e sossego. Direito de vizinhança é saúde, segurança e sossego. Então eu, inquilino, quando eu alugo de você um imóvel, eu tenho muitos direitos que você transferiu para mim com essa locação. Então eu tenho muitas proteções. Quando eu fico 3 anos na mesma atividade, no mesmo ponto comercial, gera fundo de comércio. E fundo de comércio não é luva, né? Fundo de comércio é um direito que eu tenho da clientela que eu criei. Professor, então qual o prazo para fazer o contrato de locação? O ideal, pensando no inquilino, é que o contrato seja feito de 5 anos. Professor, por que 5 anos? Porque os 5 anos, além de conseguir o fundo de comércio, que é 3 anos, segundo a jurisprudência, 3 anos já forma o fundo de comércio, um contrato determinado, com prazo para começar e para acabar, cujo, né, mínimo seja 5 anos, e esses 5 anos não precisa ser um contrato de 5 anos, pode ser um contrato de 3 anos e o outro de 2. Bateu 5 anos, ininterrupto, sem interrupção, contrato escrito, 5 anos, sem interrupção, olha só, olha que interessante, ó, eu tenho direito à renovatória. Professor, o que é essa ação renovatória? Ação renovatória é uma ação interessante, eu vou ingressar com ela, eu inquilino, eu locatário, para obrigar o locador? Não, o juiz vai obrigar o locador a renovar o contrato. Então é uma ação para obrigar a renovação no contrato. Professor, mas que absurdo, eu sou locador, como pode o inquilino ingressar com uma ação dessa, me obrigar, fazer com que a justiça me obrigue a renovar o contrato dele? Eu não quero. Aí vem a proteção da função social da propriedade, ou seja, se eu não tivesse, né, eu, empresário, você, não tivesse essas proteções, comerciantes, realmente não abriria comércio. E o comércio é o que mais emprega. São os pequenos escritórios, são os pequenos mercados, comércio que mais empregam no país. Esse fato de o sujeito trabalhar numa grande multinacional não é para todos, né? Multinacional, muitas vezes, o sujeito... muitas vezes não, várias pesquisas fundamentam isso. Cerca de 25% da população brasileira trabalha numa multinacional. O restante trabalha em pequenas empresas, né? Então precisa de uma proteção em relação ao fundo de comércio, em relação ao comércio em si, à empresa em si, porque senão ninguém aluga imóvel nenhum, galpão nenhum, fábrica nenhuma e não gera emprego. Então é uma proteção diante do fundo de comércio, do princípio constitucional do fundo de comércio. Professor, renovatória é uma baita ação? Uma baita ação, mas cheia de regras. A ação renovatória é a ação que eu vou usar para renovar o contrato de forma compulsória, de forma obrigatória com o locador. Só que tem vários requisitos. Primeiro requisito, o contrato tem que ser escrito. Segundo requisito, prazo determinado, começo e fim. Terceiro requisito, no mínimo 3 anos na atividade. No mínimo 3 anos na atividade. Quarto requisito, 5 anos de contrato, 5 anos no ponto. E o último requisito é a situação do prazo, né? Eu só posso ingressar com a ação renovatória no último ano, antes do fim do contrato, e 6 meses. Ou seja, último ano e 6 meses antes do fim do contrato. Professor, se eu perdi esse prazo, não consegue mais usufruir da ação renovatória. Olha que interessante. Professor, existem outras proteções? Existem.
Olha que interessante, se o locador solicitar o imóvel para você, o comércio, ele pode solicitar para uso próprio. Ele pode fazer essa solicitação, inclusive o contrato em vigência, né? O contrato no meio do contrato. Ele pode fazer isso. Se ele solicitar o imóvel para você, ele não pode, para uso próprio, ele não pode abrir a mesma atividade. Professor, é interessante isso, né? Interessante demais. Então você tem um lava-rápido estacionamento, eu sou o dono, não do ponto, mas da propriedade, e eu do nada falo, pode devolver o imóvel que eu vou usar agora. É um direito que eu tenho. É claro, você tem o direito de me processar e pedir o fundo de comércio, pedir as benfeitorias, mas esse direito que eu tenho, olha que interessante, ó, eu pego o imóvel de volta e abro um lava-rápido estacionamento, porque você já está 2 anos lá, você já montou uma clientela. Não pode, hein? Cabe uma indenização. Então eu tenho que ficar no mínimo 1 ano fora da atividade que você exerceu lá dentro. Então existem várias proteções e várias situações interessantes que merecem ser estudadas, hein? Locação comercial, não residencial, é aquela destinada para instalação de escritórios, comércios, indústrias ou qualquer outra atividade que não seja residencial. Observação importante que o professor falou no começo da aula, hein? Também pode ser chamada de locação comercial, ou seja, não residencial, a locação feita por pessoa jurídica para sócios, diretores, gerentes e empregados, hein? Então fique atento em relação a isso. Professor, o que é esse direito de inovação? É a ação renovatória, nós temos as ações locatícias. Pode voltar, professor. Ação locatícia nós temos aí ação de revisional de aluguel, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel em virtude de uma situação. Ação de consignação de pagamento de aluguel. Eu não acho para quem pagar o aluguel. Deposito em juízo, baita ação para se livrar dos juros, né? Multas e honorários advocatícios. O inquilino tem o direito de purgar a mora. Quando ele fica devendo 1, 2 meses, chega a ação de despejo, ele tem o direito de purgar a mora, ou seja, quitar todo o débito, soma tudo, honorários, multas, juros, eu pago. Pronto, o contrato fica intacto, continua em vigência. Essa ação renovatória é uma ação para eu fazer a renovação do contrato de locação comercial ou não residencial obrigatória. Tem prazo? Demais. Tem muitos requisitos, muitas regras? Demais. Tem que ser escrito. 5 anos, o contrato de 5 anos, ininterrupto, né? Pode ser contratos diferentes, mas eu tenho que provar que eu fiquei 5 anos ali. Esse contrato, além de ser escrito, ininterrupto, tem que ser o quê? Determinado. Tem que ser determinado o prazo, data para entrar e data para sair. 1 ano antes do final do contrato e 6 meses antes. Então, dentro desse lapso temporal, de 1 ano e 6 meses antes. Olha só, cuidado com esse prazo, hein? Eu sou locatário, tenho direito a uma indenização? Sou comerciante? Tem direito sim, é claro. Essas situações são complexas, merece uma análise melhor, inclusive do contrato, porque o contrato pode ter uma cláusula, pode. Tem uma cláusula dizendo que não haverá fundo de comércio, não sei, pode ser acordado. A Lei 8.245 é uma lei protetora ao inquilino, claro. Quando o contrato é omisso, ela fica do lado do inquilino, isso é fato. Mas é importante você saber que a jurisprudência também alterou nesse sentido. Não, a Lei 8.245 continua sendo protetora, mas permite pactuação, ou seja, pacta sunt servanda permite o que? Alguns acordos feitos entre as partes, locador e inquilino, né? Locador e locatário. Então, precisa ser feita uma análise para ver se tem alguma cláusula. Tem cláusula de participação na venda do comércio e isso é permitido. O que não pode é a luva. Nós conversamos sobre a luva aqui. A luva no Brasil não é permitida, né? Ela é híbrida. Só é permitida na situação que o sujeito vai alugar o imóvel e está tudo pronto. Ele vai pagar uma luva no começo, mas para renovar o contrato, na renovação, a luva não é permitida. Então nós temos a situação da luva também. É importante você saber que tem direito sim, só que precisa analisar o caso concreto. Só o inquilino tem o direito à indenização? Precisa analisar o caso concreto. O contrato, se tem uma cláusula impedindo esse direito, se esse contrato foi averbado na matrícula do imóvel, quanto tempo você está no imóvel, na pizzaria, no restaurante, na fábrica, porque se você tiver mais de 3 anos, já gerou um fundo de comércio, segundo a jurisprudência. Gerou um fundo de comércio, tem direito à indenização. Cuidado com as benfeitorias, por quê? Toda benfeitoria, eu tenho que avisar o locador, o proprietário do imóvel. Se eu não avisar o locador, essa benfeitoria eu vou perder. Por que eu vou perder? Porque, na verdade, vai unificar o bem. Vai unificar o bem. Ou seja, eu fiz porque quis, perdi. Então, cuidado. Vai fazer benfeitoria, tem que avisar. A não ser as benfeitorias necessárias, aquelas que são obrigatórias, está caindo no teto na cabeça de alguém, eu vou e faço, essa não é obrigatoriamente, eu não preciso avisar o locador, de resto eu preciso, hein? Muito cuidado com isso. Chegou o grande momento, tá bombando as perguntas, hein? Pergunte ao professor, vamos lá! Gabriel, um abraço para você, Gabriel de São Paulo. Onde ou de que forma posso adquirir um modelo de contrato não residencial?
Gabriel, cuidado, um grande abraço para você, cuidado com esses modelinhos do Google, né? Ah, professor, por quê? Porque tem muito modelo ruim. Locação é um negócio muito sério, então é importante você pegar um modelo no site do CRES, tem bons modelos, né? Então você consegue com facilidade. Ou ainda você pegar um modelo com um outro corretor que já atua muito na administração, ou um advogado mesmo, peça para ele um modelo. Por quê? Do Google é perigoso, hein? Quando eu falo de locação, é muito complexo o assunto, veja. Tem a lei do inquilinato, 8.245, alterada para a lei 12.112. Além da lei do inquilinato, nós temos aí o Estatuto da Terra, temos o Código Civil que trata de locação, então precisa fazer um contrato bem feito. O título precisa combinar com o objeto, não pode esquecer das garantias, se tem garantia uma só, reajuste uma vez por ano, olha quantas regras. Precisa mencionar sobre a sublocação, se pode ou não pode. Precisa mencionar também sobre o fundo de comércio, o locador vai ter uma participação, então isso é muito importante. Eu oriento sim, você que é um bom corretor, faz uma parceria, talvez com um advogado e pede para ele fazer esse contrato. Um advogado que seja especializado no direito imobiliário, claro, porque o direito imobiliário ele é muito diferente, né? Ele é muito, essa parte contratual realmente pode mudar tudo. Então fique atento em relação a isso, tá bom? Agradeço a você por estar acompanhando nosso programa, boa sorte, evita de usar o modelo do Google. Um grande abraço a você. Vamos lá, Soares, um abraço Soares também de São Paulo. Como funciona o seguro fiança no caso de imóvel comercial? Ele isenta do seguro do imóvel? Olha só, esse contrato de locação comercial, ele tem que ter uma garantia de 3 ou nenhuma. Eu posso fazer um contrato de locação sem garantia ou com uma garantia de 3. O seguro, muita gente fala seguro fiança, né? Eu tenho o seguro eu pago para Porto, eu pago para o Itaú, eu pago para uma grande instituição financeira. Eu quem? Eu inquilino. Se eu não pagar, o seguro vai cobrir para o locador, ele que é o beneficiário do seguro. Só que é oneroso, é um aluguel e meio, 2 aluguéis ao ano, então é extremamente oneroso. E tem uma caução, muita gente faz confusão disso. A caução eu fiz 3 meses de depósito, 4 meses de depósito, 2 meses de depósito. Então gera uma confusão em relação a isso e tem uma diferença sim. Tem gente que chama o seguro de seguro fiança, né? Mas na verdade é seguro. Seguro é seguro. Aí tem banco que vende esse produto como seguro fiança, mas a diferença está aí. Seguro eu tenho um vínculo, é um seguro mesmo. Fiança, né? Quando eu falo fiança, é a caução. É a caução que eu faço o depósito. Muita gente confunde com isso porque muitos bancos vendem esse produto até com o nome errado também. Tá? Então fique atento em relação a isso. Um abraço para você. Celso Barros, do Guarujá, um abraço pessoal do Litoral, sempre acompanhando nosso programa. Um grande abraço para você, Celso. Continua acompanhando nosso programa. Como poder destacar no contrato de locação comercial uma cláusula de compra do imóvel declarado? Tem prazo estipulado por lei? Olha que interessante, Celso. Um abraço para você também. É importante você, num contrato de locação, fazer a verbação desse contrato na matrícula do imóvel. Isso é uma proteção para o inquilino. Imagina o sujeito que recebeu sua rescisão, abre um comércio, gasta 150 mil reais para abrir um belo de um restaurante, vai ao locador e fala, me devolve o restaurante que eu vou usar para uso próprio. Então, uma situação dessa com investimento é muito grande no comércio, precisa, é a única garantia que o inquilino tem de fazer essa verbação do contrato de locação na própria matrícula do imóvel. Tem que fazer isso é importante. As cláusulas dentro do contrato de locação elas podem ser discutidas. O que não pode fugir da Lei 8.245. Tudo que inventar e estiver fora da Lei 8.245, ou seja, a lei fala que é isso e eu quero fazer diferente, aí não pode. De resto, eu posso pactuar. Tá? Um grande abraço para você também. Paulo, então o Paulo de Praia Grande, um grande abraço para você. Qual a diferença entre contrato de locação não residencial e comercial? É a mesma coisa, tá? Isso aí, o brasileiro, nós temos o costume de falar, olha, fiz um contrato de locação comercial, é a mesma coisa. Comercial e não residencial é a mesma coisa, tá? Tem outro nome que o pessoal utiliza, contrato de locação industrial ou empresarial. É tudo a mesma coisa, tá bom? Grande abraço a você. Marcelo, olha o Marcelo do Facebook, um abraço pessoal do Facebook. Bom dia, professor, parabéns pelas aulas, obrigado. Qual o valor máximo que se pode colocar em contrato nas locações não residenciais? Não tem valor máximo, viu? Marcelo, na verdade é pactuado isso, né? Então, realmente existe o valor de mercado, que quem conhece bem é você, corretor de imóveis, conhece o valor de mercado de uma locação, mas realmente não tem limite, né? Então, se o inquilino quiser alugar um imóvel que vale 10 mil, pagar 30, ele vai sofrer as consequências disso, mas se ele achar que vale a pena pagar esses 30, não tem. Com certeza, né? Se ele pedir 30, não vai conseguir alugar, ainda mais com a crise, que infelizmente nós estamos passando ainda, né? Então essa situação é importante sempre pactuar, mas o valor é pactuado, não tem uma tabela, tem o que? O valor de mercado, tá bom? Tem a tabela do corretor de imóveis, de quanto ele pode ganhar na administração, como ele pode ganhar os seus honorários, então é diferente. Um abraço para você. Chegamos ao final, assunto interessante, muita pergunta, essa semana é especial, esse mês, né? Perdão. Tudo sobre locação comercial. Então não vamos perder não, tem muita coisa boa pra gente tratar. Vamos assistir, vem assistir com a gente, tá bom? Um grande abraço, fui, tchau!